HZ News, personalidades. O grupo de comunicação HZ News está aqui em Fedegosos, povoado de Morro do Chapéu, aqui na presença de Custódio de Valois Coutinho, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o futebol aqui de Fedegosos. Todd, seja bem-vindo ao grupo de comunicação e eu gostaria já de início lhe perguntar, quem é Custódio de Valois Coutinho? Almerindo, eu agradeço imensamente a vossa presença na minha humilde e simples casa, residência, e participar do programa HZ News, que divulgado e ouvido muito bem. Custódio de Valois Coutinho, Todd, filho de Fedegosos, filho de Marenilde Oliveira Coutinho e o saudoso Emédio de Valois Coutinho, seresteiro, banjista e jogador de bola, desportista da nossa comunidade. E eu, amigo de todos, gostei de jogar futebol, viajei por alguns tempos em São Paulo. E é isso, sou filho dessa terra, nasci, me criei e aqui estou. Muito bem. Todd, vamos assim, o que você tem para nos dizer de início, já no início, quais são as suas lembranças com relação ao futebol de Fedegosos? Almerindo, Fedegosos tinha umas tradições desportistas e outras tradições culturais, como quermesses, as feiras chiques, São João, os ternos de reis e outros. Fedegosos chegou a ensaiar os marujos. Olha. Isso no final da década de 30, 1939 ou 40, chegaram a iniciar o grupo dos marujos com as espadas e cantando determinados hinos. Mas isso não foi à frente. Fedegosos chegou a lançar o jornal, o Faísca. Fedegosos tinha uma tradição cultural muito bonita. Tinha uns membros muito importantes, onde eles se deparavam e trocavam as charadas, aonde o seu saudoso tio Dodó, Antônio Valois Coutinho, sobrinho Dodó, o grande músico, ele que meu pai falava que ele disse que nunca tinha encontrado um instrumento que ele achasse dificuldade para tocar. Mas olha. Então ele trocava charada com João Grande, com João Primo, e na verdade, eram cultos. Eles mandavam a charada, respondia a charada para o Malho, a central no Rio de Janeiro, e formulava a charada para eles matarem lá, saindo daqui de Fedegosos. Então isso é um orgulho para Fedegosos. Sim, com certeza. Falando de futebol, por volta de 1939, já se jogava bola ali na praça ali da igreja. Em 42, segundo informações dos mais velhos, em 42 foi o grande jogo daqui de Fedegosos, jogar em Morro do Chapéu, onde meu pai, mais tio Damaso, era zagueiro, Beck, Marro Beck, e grandes outros jogadores, Joaquim Bruno, tio Walter, tio Benildo, e lá ganharam de 5-2, no Areião, em Morro do Chapéu. Foi uma vergonha, me esqueci o nome do filho do velho Coló, Claudiano, que foi um dos melhores jogadores nessa partida, nessa época. Então, Fedegosos, nesse período da década de 40, surgiu azul e branco e verde e branco, azul e branco e vermelho e branco, roxinol e chavante. Provavelmente dirigido por Angelino e Odonel, Rosvaldo e Noelito. Eles lideravam esses dois times. Minha mãe, criança, né? Lembra ela falando?
lembra muito bem. Era azul e branco e vermelho e branco, que eram respectivos Roxinol e Chavante. Posteriormente, veio Bom Sucesso e Bahia. Não foi também ainda no meu tempo. Zizi jogou no Bom Sucesso, administrado por Lier. Posteriormente, mais tarde, surgiu o Fluminense. Ainda na década de 50, a farda mais cara e mais bonita e mais pesada que o futebol de Fedegoso já usou. O Fluminense, uma farda muito bonita, uma faixa diagonal. Ela chegou por volta de 58 e perdurou por muitos anos, porque era uma malha muito boa, né? Muito boa e pesada, muito... foi Roswaldo mais Noelito e adquiriram. E esses times, esses jogadores, era quem? Era Angelino, era Nico Pessoa, era tio Walter, era tio Benildo, Zé Dias, já mais um pouco mais Zé Dias, Dermi, Tiribinha, Vino, Joel, Zizi, próprio Zizi, e tantos outros. Fedegoso nessa época tinha um time excelente, muito bom. Aonde Nininho, o Valdemir, chegou a jogar na seleção de Jacobina, como titular. Depois desse time, do Fluminense, surgiu o Xepa, que nós jogávamos. Era eu, Deso, Zezito, Nilson jogava com a gente, Jackson, Dadal mais Dailton, Exal. A gente tinha, na época, Maurinho, um time muito bom. O Xepa. Daí formou, em 78, o CAF, Clube Atlético Fedegosense. Olha. Eu saí daqui em novembro de 78, para São Paulo, deixei a marca de 5 gols numa partida. Nessa época, eu estava com todo o gás. Sim. Estava com todo o gás. Estava com meus 22 anos, para 23, estava no fôlego, estava no auge do meu futebol. Mas tinha um time muito bom. A gente jogava com a Civol e disputando com as Flores, né? Nós ficamos na frente de parece que 5-0 ou 5-1. E esse time era muito bom, viu, Tozinho? Aí veio depois o CAF, quando eu retornei, ele já tinha criado o CAF, que inclusive o CAF foi alistado na Liga Morrense de futebol e na Liga Baiana de futebol. Foi afiliado na Liga Baiana de futebol. Maravilha. Com todos os requisitos exigidos pela Liga Baiana, pelo esporte baiano. Então, foi uma organização muito bonita, muito organizada, mas depois, posteriormente, foi se acabando aos poucos. Mas é isso, o futebol de Fedegoso teve suas glórias, seus passados, seus contos muito bonitos. E assim, Todd, pelo que você tem, pelo que a gente tem ouvido, assim, sempre foi destaque o futebol fedegosense. É isso mesmo? Verdade. Ao longo dos anos? Foi destaque. Aqui, o campeonato no 81, no meu chapéu, a gente teve um grande embrolho lá com o juiz, que foi o quebra-muro. A torcida enfurecida quebrou o muro. Fedegoso jogando muito bem, acho que estava empate. Os meninos começaram a esquentar a cabeça, Maurinho mais alto e Deso, e a gente dominando o futebol, dominando dentro de campo. Mas houve umas divergências, umas coisas lá com o zagueiro, esse Catimba. Resultado, aconteceu, o juiz correu de campo e a torcida invadiu e quebrou o muro. Mas nesse campeonato de 81, eu tive o privilégio de abrir o marcador com o gol na primeira partida. 83, nós jogamos lá também, isso. Foi já mais diferente, mas participamos
de grandes partidas, com um time bom que a gente tinha aqui na época. Todd, você já falou aí um fato, mas você se lembra aí de alguma coisa assim interessante que você vivenciou em campo na época de você jogador de futebol? Tem um que eu me lembro muito bem, Almerindo. Eu fui jogar para o time de Dias Coelho num campeonato em Miguel Calmon. E lá, Dailton, ele tinha uma visão impressionante. Chutava muito forte. Isso, eu lembro disso. Chutava muito forte. Ele na lateral direita, eu na ponta esquerda. O estádio João Liberato cheio e ele me viu correndo lá, na ponta esquerda. Me viu na ponta esquerda, ele cruzou. A bola cruzou o campo todinho. O lateral não me acompanhou. Eu mandei à esquerda. Ela não foi gol não, mas passou raspando onde a coruja dorme, como tem o dizer. Olha. As duas torcidas levantaram. Olha. Nesse dia, quando nós descemos do campo, eu me recordo que meu padrinho Didi, irmão do meu pai, me abraçou e disse: meu filho, se aquela bola entra no gol, ficaria na história do futebol de Miguel Calmon. Que foi um lance muito bonito. As duas torcidas vibraram, porque foi uma coisa impressionante. Eu me recordo muito bem disso aí. Justamente para as duas torcidas, né? Levantaram, foi. Realmente foi. Deve ter sido algo foi ele parece que ele passou por um cara lá, deu um drible, conseguiu e chutou. Ele chutava muito forte, cruzou o campo e eu ainda alcancei. Eu corria muito também na época, né? Deu um detalhe muito interessante, Tozinho. Eu estava fui fazer uma farrinha em Vaz Nova no dia de sábado e retornei para Sussuarana, para dormir no outro dia, pegar um animal para vir para cá. E eu tinha acertado um jogo com o Mulungu. Corri atrás do animal lá, mais de hora não peguei. Aí eu vim na perna. Foi num pique sozinho da Sussuarana para aqui, cheguei aqui, juntei as camisas, que estavam na casa dos companheiros, acertou o carro e fomos jogar no Mulungu. Nesse dia ainda joguei 90 minutos. Para mim foi a jornada maior que eu fiz na minha vida. No final do jogo eu senti cãibra, mas foi árduo, aquele dia foi pesado. Custódio, e assim, com relação... Os times aqui de Fedegosos participaram de vários campeonatos. Né? Acho que Morro do Chapéu, Miguel Calmon. O que você pode falar assim, desses campeonatos? Foram muitos realmente? Como era a atuação do time de Fedegosos nesses campeonatos? Almerindo, naquela época, não existia tanto campeonato como hoje. Certo. Era mais as partidas amistosas. Então a gente jogava em Vaza Nova, jogava no Mulungu, jogava na Lagoa de Dentro, jogava lá em Miguel Calmon, como nós fomos jogar em Miguel Calmon, jogamos lá na Água Branca de Miguel Calmon contra a seleção de Miguel Calmon, onde teve um repórter que fez a programação toda, fez o noticiário todo, fez aquela, né, como jornalista. A gente jogava em Dias Coelho, jogava em Morro do Chapéu. Jogamos em Gameleira dos Crentes, um time muito bom, né? Em Mirangaba, jogamos também. Aqui para Piritiba. Tinha campeonatos. Morro Chapéu houve esses campeonatos lá. Não muitos. Campeonato em Miguel Calmon que nós participamos. Campeonato aqui no Mulungu abrangia toda uma região, como Flores, Icó e Vaza Nova, mas não era campeonato assiduamente como tem hoje. Era mais os amistosos, sim, mas com os times muito bons. Muito bem. Todd, e assim, você falando dos times, a gente percebe que havia assim, um entrosamento muito grande. Existiam técnicos, ou vocês mesmos era que faziam essa escolha dos jogadores, articulavam assim, tinha essa questão do lateral, do zagueiro. Como era feita essa arrumação toda aí em campo? Não, tinha os técnicos. Tinha, né? Tinha os técnicos. Quando eu bem jovem, pequeno, ainda começando, Lier formou um time aqui para a gente jogar no colégio Nossa Senhora da Graça em Morro do Chapéu. E 65, por aí, 66, não me recordo bem, 67, Tio 10 era prefeito ainda. E nós fomos jogar lá, timezinho bom,
o técnico era Lier. Depois foi Zizi. Daí para cá, do meu tempo, o técnico que mais atuou no futebol de Feregoso, para mim foi Zizi. Eu não sei, antes dele, se meu pai atuou tanto quanto ele, que meu pai foi jogador, foi juiz, ele ia apitar em vários lugares que o pessoal chamava, em Vase Nova e tudo, e era como técnico também. Mas Zizi que era o nosso técnico definitivo aqui. Muito bem. Né? E Com auxílio de Joel, mas era o técnico. Certo. E assim, houve um período que acho que colocaram o nome aqui, o estádio aqui, o campo, a gente chama de campo de futebol, que seria o estádio Emétio de Valois Coutinho. É isso? Procede essa informação? Procede. Eu tenho até um pouco de sentimento, porque não deixou esse legado mais registrado nos anais do futebol dessa terra, porque eu agradeço muito a ele que está já na Pátria Celestial, Jovaldo, que incentivou ao nome do meu saudoso pai o estádio Emétio de Valois Coutinho. Ele foi o grande, ou talvez o maior desportista de Feregosa, então com o nome de meu pai. Houve a placa no ano de 84, se formou uma placa lá, fizeram uma placa, ficou bonito, mas não deu procedimento, porque isso era para ter levado para a Câmara de Vereadores, para ter aprovado, para ter ficado definitivamente como um documento histórico. Sim, com certeza. Eu acredito que deve ter lá no futebol, lá em Mochapéu, porque os livros do futebol do CAF aqui em Feregoso, eu não sei, Tozinho, me desculpe, não aonde está, onde andam, isso aí. Porque é para ter esse registro, é para ter esse nome, porque não é questão que seja meu pai, pode ser qualquer um, viu? Pode ser qualquer um, mas era para ser lembrado, porque, na verdade, foi merecidamente. Certo, e ele como desportista, logicamente, é merecido que se coloque realmente Emétio de Valois Coutinho. Isso. É isso? Eu acredito que é verdade. Bom, Todd, e assim, é difícil a gente falar, né? Nós falarmos de nós mesmos, mas assim, como é que você faz essa análise de Custódio em campo? O que era? Como ele era? De início, aqui em frente a essa casa, jogando bola com meu pai, ele me prometeu me bater. Se eu não aprendesse a jogar com a perna esquerda. Olha. Por isso que eu joguei com os dois pés. Pronto. Jogador dos famosos, aí Baixão, por exemplo, Mochapéu, até hoje ele diz que foi a pessoa mais difícil de se marcar, foi você, Custódio, porque você jogava com os dois pés igualitário, né? E por isso que Zizi me botou na ponta esquerda, e modesta parte tinha uma habilidade, né? Na canhota, na direita, então facilitava eu enganar o lateral, o marcador. Facilitava. Mas... Além de tudo isso, a velocidade também. Também, né? Era veloz. Eu lembro que não era bom de cabecear e não fui muito goleador, não. Mas para chutar, para lançar, para passar, fiz gol, alguns gols, mas o Zezito que era mais goleador. Eu lançava para ele. O Barbosa, Zé Barbosa, que jogou com a gente muito bem, entendeu? Mas é isso, dentro de campo eu dei o meu recado. Era mais o articulador da coisa. Eu dei o meu recado. Daí eu me marcar nos treinos, Zizi botava a zaga contra o ataque. E Zizi botava. Me recordo que uns treinos, dia disse, segura daí isso que eu quero ver. Eu com a bola. Então, se eu passasse por Deso, eu ia embora. Certo. Se eu passasse por Deilson, era sujeito ele recuperar. Que ele tinha uma velocidade extrema. Deilson foi um craque. O que eu estava esquecendo de mencionar. Para mim, foi um dos maiores jogadores de Feregoso. Deilson foi era um gigante. Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Assim, quais os jogadores que se destacavam, né, ou que se destacaram nesse momento que você tem? Então, você já citou isso. Custódio, lógico, né? Deilson. Deilson foi. Deilson. Eu não boto em primeiro lugar, não. Tá entendendo? Eu boto o Deilson, eu boto o Zezito, o próprio Zé Barbosa, o Maurinho, um grande jogador, mas mais para a torcida.
Tá entendendo? Grande jogador, para torcida usar, jogou muito bem. E a gente tinha um time espetacular, o Dailton, o Dadalzinho no meio de campo era um corró danado. E Deso era um bom zagueiro. Zagueiro de primeira qualidade. Custódio, como você avalia o futebol de Fedegosos hoje? Pode ter alguns jogadores aí, Almerindo, que não se pode desmerecer o seu talento. Mas eu acho que o futebol está aquém do que foi. Certo. Está aquém. Não se pode comparar uma seleção de 78 que Fedegosos teve, 80, 81, 82, com o futebol de hoje. Precisa renovar, tem os jogadores bons aí, tudo, mas não tanto quanto aquele selecionado, aquele time que tinha naquela época, não. É que, inclusive, a gente sempre ouve falar, o futebol tem que ser com sangue, raça. Com raça. Você tem que levar a sério, né? Levar a sério. Senão a coisa não você tem que ter a classe e o domínio, mas tem que ter a raça e a coragem para tem que ter raça. Claro, e defender aquilo que você está fazendo. Está fazendo, que eu acredito que na época de vocês era isso. Vocês defendiam o futebol e faziam valer. E faziam valer. Tinha o rigor da lei, que você não podia farrear naqueles dias anteriores, naquele dia, para poder você jogar naquela hora. Só tinha uma exceção aí, era Daílson. Por quê? Porque a ele parece que aquele homem era feito de ferro. Estava na festa, no meu chapéu, não sei aonde, chegava aqui, e aí, como é que vai botar Daílson? Daílson farreou, não sei aonde, perdeu a noite. Jogava do mesmo jeito. Eita, então era um Garrincha da vida. Imagina um cara desse aí que tem oportunidade, né? No futebol profissional e vai longe. Vai longe, né? Vai longe. E pelo que você está me dizendo aí, muitos outros poderiam ter ido muito além. Isso. Né? Se tivesse realmente a oportunidade. Oportunidade. Quando eu saí daqui em novembro de 78, eu estava no auge, fiquei uns 3 meses lá sem jogar bola. Lá que você fala em São Paulo. Sim. Em São Paulo. Quando eu retornei lá, já tinha 3 meses ou mais, me chamaram para jogar no futebol de salão à noite, em São Miguel. Me botaram no segundo quadro. Eu só joguei 5 minutos, ou 10 no segundo quadro, eles me tiraram. Não, você veio para o primeiro quadro. Aí matei a pau lá nos meninos, eu, Machinezinho e Paulo, que eram os dois mais melhores. Aí no outro dia foi a resenha. O baiano sabe das coisas, aquele negócio. Joguei na Vila Sabrina, no campo da Vila Sabrina, futebol de campo. Joguei no parque, no Jardim Japão, perto da Vila Sabrina, futebol de quadra. Fiz uma boa amizade lá. Então a gente, e todo sábado era no Hiroshima. Era um colégio lá da fábrica, da Italma, Transmirabá, que a gente jogava, tinha um campeonato lá. Certo. Trouxe medalha naquela época, tudo. Era muito bom. Isso. E assim, naquela época, como era a torcida? Quando vocês entravam em campo, tinha assim aquela efervescência, a galera ia para o campo. Como era que funcionava isso aí, Todd? A torcida era enlouquecida. Era fiel. A torcida é fiel. A torcida não brincava não. Ia para o pé do goleiro adversário. Gritar, afobar o goleiro, gritar o goleiro, tá entendendo? E vibrar nos gols, nos lances, tinha. E eu ainda me recordo muito bem de Jozinho, o preto que ainda está vivo, seu João Pocô, para gritar, nós lá, jogar. E a moçada, era maravilhoso. É um domingo de tarde que era divertido e atraente o futebol de Fedegosos. E aí tinha sempre aqueles galãs que quando faziam gol, aí a mulherada acabava se destacava. Ela destacava. Tinha, é verdade. Que naquela época tinha essa efervescência mesmo assim de você se destacar. Pois fez um gol, fez o outro, quem fez foi o Custódio, ganhou. Então, olha, rapaz, então eu lembro muito bem que tinha essa... Tinha isso. Era uma coisa sadia. Sadia, era sadia, era um espetáculo, era uma maravilha. Eu tive o prazer, a ousadia de ser entrevistado pela Rádio Bandeirante na Avenida São João. Quando
um campeonato lá, e parece que o São Paulo, não me recordo, ganhou. E eu era mais Joãozinho de Oswaldo e eu meti a cara meio ousado. E o cara me entrevistou, e sei que eu falei lá, fiquei a rir, cheio de coisa. É negócio sério. A coisa um dia eu fui bater no Palácio, na Cavalaria Paulista de São Paulo, lá dentro. Olha. Passei por várias guritas para visitar Melínio, Cabo da Melínio. Ô, velho, como é que você entrou aqui, velho? Você é doido, rapaz? Quem é que entra aqui? Só entra aqui gente grande, rapaz. Ligou, mas eu sou filho de Deus, sou aqui nada, rapaz. Olha. Ele admirando, né? E eu levei Joãozinho no meu braço. Então a gente tinha essa coragem, essa vontade, essa garra, né? E é isso aí. E dentro do futebol foi bom demais, foi maravilhoso. Todd, para a gente encerrar nossa conversa, valeu a pena ter sido jogador de futebol aqui em Fedegosos? Tozinho, valeu a pena. Apenas com um detalhe. Eu tô com um problema sério no fêmur, com a bacia, proveniente disso, segundo o médico. Eu peguei peso exagerado pela minha estatura, pelo meu corpo, eu peguei muito peso, mas o médico acha que foi futebol, que eu joguei quase 50 anos. 47, 48 anos eu joguei bola. Olha. Então, posso entrar até no livro do Guinness de Fedegosos, o que mais... E eu sinto muito isso aí, estou com esse problema, muito sério. Mas, fora isso, foi maravilhoso, valeu muito a pena. E as amizades que você demais. construiu nisso aí? Nessa região toda de Mirangaba, Jacobina, Irecê, João Dourado, Gameleira dos Crentes, Morro de Chapéu, Tapiramutá, Piritiba, Miguel Comum, essa região toda, Dias Coelho, tudo amizade, Vaza Nova, muita gente, jogou bola, Custódio jogou bola, encontra, Custódio, rapaz, e seus filhos não jogam não? Quer dizer, destaca logo, mas rapaz, se vamos jogar, aqui os meninos aqui mais do canto, que nós jogamos muito pouco, de vez em quando encontro com o Léo Lassi, Custódio, mas rapaz, você era bom de bola, então, amizade, isso adquiriu. Isso foi um elo de grande conceito e amizade que nós formamos através do futebol. E ficaram boas lembranças. Boas lembranças, com certeza. Todd, obrigado por esse bate-papo aqui através do sistema de comunicação HZ News. Eu que agradeço pela sua visita e participar desse programa maravilhoso e que Deus abençoe você e sua família e que faça mais sucesso no seu programa. Conversamos hoje com o Custódio de Valois Coutinho, diretamente de Fedegosos, povoado de Morro do Chapéu.